Oi pessoal, meu nome é Thaís Marcelino. Hoje eu estou aqui para apresentar meu projeto de estágio supervisionado. Eu sou estudante pelo polo da Uninter, de licenciatura em pedagogia, e o meu tema hoje que eu vou apresentar é drogas. Bom, para quem não sabe, esses temas assim como drogas, trânsito, meio ambiente, podem ser abordados de formas de temas transversais. Como nós não temos, não somos especialistas, no caso eu não sou um especialista do assunto, então eu só vou dar uma pincelada aqui pra gente abordar aqui e hoje a gente fazer um bate-papo, uma roda de conversa. E através desse tema drogas, eu vou indicar um filme para quem puder assistir, quem puder e quiser assistir, para poder estar mais por dentro do assunto aqui. Bom, meu público-alvo aqui é turma do ensino médio, na disciplina do ensino médio, na disciplina de língua portuguesa. Bom, vamos começar? Eu vou começar com a leitura aqui de um texto, do artigo, retirado do livro Temas Drogas e Formação Continuada, da editora Eureka, da Mundial. E eu vou ler aqui para vocês, tá bom? É só um minutinho que eu tô encontrar aqui. Esse estágio está sendo apresentado dessa forma devido ao Covid. Como nós não podemos cumprir o estágio presencial, então nós estamos cumprindo assim, como em vídeo mesmo. Eu vou começar lendo aqui, tá? Conforme o dicionário Aurélio, dispõe significado de drogas: toda substância usada com propósito químicos, farmacêutico, em titularia, substâncias que causam alucinações e podem levar à dependência física ou psicológica, narcótica, tráfico de drogas ou entorpecente. No entanto, para a medicina e para a farmacologia, droga significa qualquer substância natural ou produzida em laboratório com finalidade de prevenir ou curar doenças. O termo droga para medicina e farmacologia está associado como fornecedor com efeito benéfico, esquecendo quão tóxico é e o transformando em produto nocivo. Entretanto, de acordo com o Plano Nacional sobre Drogas, o consumo de drogas é uma preocupação mundial. Em 2000 e no ano de 2005, ocorreu crescimento de 60% de número de mortes causado pelo uso de drogas. Este número ele evidenciou a gravidade do consumo e que acabou tornando um problema de saúde pública, assistência social, educação, justiça e outras áreas, Esse problema requer uma atenção com estratégicas articuladas e todos os setores para identificar o avanço do consumo de drogas e as suas implicações. O Plano Nacional sobre Drogas, na época, através do decreto de 9.761, de 11 de abril de 2019, exige ações concretas do poder público através de estratégias e fim de combater o cenário. O consumo de drogas avançou em diversas esferas e ambientes de classe social. O consumo de drogas avançou em diversas esferas, principalmente entre jovens e adolescentes. Desde a antiguidade, as drogas estão presentes na sociedade de diversas formas, Sendo de formas ilícitas ou formalícitas. A maconha é uma das drogas ilícitas que foi considerada a droga de maior consumo. Um levantamento realizado em 2012 apontou que 6,8% da população adulta e 4,3% dos adolescentes declararam ter feito uso da maconha pelo menos uma vez na vida.
No entanto, naquela época, nos últimos 12 meses, o consumo da maconha foi de 2,5% na população adulta, aliás, de 3,4% entre os adolescentes, sendo que, segundo o Plano Nacional sobre Drogas, indicou que 62% que os adolescentes experimentaram as drogas antes dos 18 anos, gerando uma preocupação em relação ao público jovem devido às consequências em decorrência ao consumo da maconha e as drogas no geral, a qual apresentaram as dificuldades de aprendizagem, né? As pessoas que consumem droga acabam afetando o cérebro, né? A nossa saúde, acabam apresentando falta de concentração, falta de memória, ansiedade, até esquizofrenia. O consumo de drogas diz respeito a substâncias que são capazes a ter a pessoa ter dependência química, ficar dependente químico, né, na realidade, mudando o comportamento, né, do ser humano, e mudando, né, o aspecto fisiológico, né, do ser humano. Sendo assim, existem várias classificações de tipos de drogas, como eu falei, né, ilícita ou lícita, né? Quais são esses tipos, né? Quais são as drogas que são lícitas ou ilícitas? Drogas lícitas, nós temos bebida alcoólica, cigarro, nós temos spray de cabelo, nós temos produtos de limpeza, desodorantes. Tudo isso contém alguns componentes que podem prejudicar, na realidade, a nossa saúde, né? Já as drogas ilícitas são as maconha, LSD, o crack, são substâncias que causam dependência química. Os consumos de droga, através do presidente Richard Nixon, em 1962, depois de uma convenção da ONU que deu início ao combate às drogas, né? Ao uso da droga, ao consumo em si. Depois de 40 anos da Convenção da ONU, o problema em relação ao uso de entorpecentes se agravou mundialmente em junho de 2012. E a Comissão Global de Políticas de Drogas relatou: a guerra global contra as drogas falhou, com consequências devastantes para indivíduos e sociedades pelo mundo. 50 anos após o início da Convenção de Narcóticos da ONU e ano depois do presidente Nixon ter lançado a guerra contra as drogas, reformas fundamentais em controles global, nacional e internacional são urgentes e necessárias. Desde o período colonial até a Lei de 11.343/06, a discussão sobre as leis antidrogas no país continuou. Segundo Nilo Batista, em sua pesquisa, houve a proibição pelo pito-pango, que na época chamava maconha de pito-pango, tá? Era como conhecido. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 4 de outubro de 1930, em Virbes, abre aspas, é proibida a venda do uso do pito-pango, bem como a conversão dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor a 20 mil e os escravos e as mais pessoas que deles usarem 3 dias de cadeia. Essa era a pena da época. O Código Penal Republicano de 1990, no artigo 159, dispõe sobre a proibição de algumas substâncias tidas como venenosas, que não eram determinadas e careciam de norma complementar, sendo este o primeiro documento censor do país. No Brasil, adotou o combate às drogas por meio do decreto de 2.861 do ano de 1914, com a norma criada na Conferência Internacional do Ópio, que ocorreu em Haia, no ano de 1912. Este decreto foi seguido de outro decreto, que foi o decreto de 11.481, do ano de 1915, que incorporou a denúncia do ópio,
que é a morfina e a maconha. Em 1921 foi deliberado, então, pelo decreto de 4.294, que excluiu o artigo 159 do Código Penal de 1890. O novo documento descreveu o termo entorpecente como uma característica dos entorpecentes venenosos. Então, tirou pitapango e colocou como uma característica, denominou entorpecente. Porém, foi devido às convenções internacionais que influenciaram a luta contra as drogas no Brasil. Foi através das convenções da ONU, da Comissão Global da Política Pública, que passou então a ser discutido, procuraram então buscar leis que combatesse as drogas no país. A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, o Sistema Nacional de Política sobre Drogas e o Fundo Nacional sobre Drogas, o FUNAD, são programas que têm como finalidade adotar articulações políticas para combater o consumo de drogas de uma forma coerente, de uma forma sistematizada no nosso país. Foi esses programas, além das convenções, que seguiu, que influenciou o combate às drogas aqui no nosso país. Bom, como vocês sabem, né, o que eu falei aqui no início, esse texto era só para dar uma pincelada, né? Como nós sabemos, as drogas em si, elas são prejudiciais à nossa saúde, causam dependência química e muitas vezes estão atrelados a crime. Muitos jovens e adultos acabam caindo nas drogas por conta da criminalidade, sendo aliciado por um criminoso até, ou influência de alguém da família que começou a usar, enfim, e acabou mudando, né, em si, o rumo da sua vida, né, acabando indo para o mundo do crime, levando até a morte, né. Bom, eu sugiro aqui hoje, além de uma discussão, um bate-papo, para que os alunos aqui hoje possam discorrer sobre esse assunto, pesquisar e falar sobre sentimentos, de histórias que eles já ouviram. Eu vou indicar aqui um filme muito levinho, muito legal de assistir, que chama 28 Dias. Ele fala sobre drogas, mas ele fala muito mais relacionado ao alcoolismo, né? A história se passa por uma jornalista que ela bate o carro e aí ela se vê sendo obrigada pelo juiz a ir para uma clínica de reabilitação. E a partir daí a história começa a acontecer, né? A partir do momento que ela vai para essa clínica de reabilitação. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão, desse bate-papo, que nós possamos falar mais sobre o assunto, que nós possamos discutir, alertar nossos jovens, né? Estar muito atento, não esquecer também, além dos programas das políticas sobre drogas que nós temos no país, mas o Fundo Nacional sobre Drogas, nós temos também o Conselho Tutelar, né? Que cada município tem, que é redigido por 5 conselheiros, que vocês podem estar denunciando, ou através do Disque 100 também, se vocês veem algum menor sendo aliciado para o rumo das drogas, ou uma família que está sendo, tem esse problema no contexto familiar, como droga e a criança está em situação de risco. O Conselho Tutelar veio para combater esse tipo de violação de direito, esse tipo de ameaça a criança e adolescente, criado em 13 de julho de 1990, e está aí até hoje para defender os direitos, para combater que mais violações, mais crianças tenham seus direitos violados, sofram de alguma maneira, sendo ela pelo uso da droga ou por outros motivos. Então é isso, pessoal.
Se você gostou, clica no gostei, ativa o sininho aí, comenta aí abaixo e curte, tá? Beijo, tchau!